Piara, como que você tem falado para os empresários, enfim, para o público com quem você está conversando, que você tem feito as palestras, qual é a sua análise sobre as eleições e principalmente como estão as eleições aí em Santa Catarina? Bom, aqui em Santa Catarina a gente tem um cenário diferente do que apontam as pesquisas nacionais, né, Mara? Aqui é um reduto muito forte do presidente Jair Bolsonaro. Aqui a grande dificuldade quando a gente conversa com o pessoal, especialmente aqui no Oeste, é dizer, olha gente, o Bolsonaro não vai ganhar em primeiro turno, não tem nada que indique que o Bolsonaro vai ganhar em primeiro turno. E eles se assustam, porque aqui ao redor todo mundo é Bolsonaro, é uma coisa muito impressionante. A bolha catarinense está muito focada nisso. Aqui as pesquisas apontam o Bolsonaro na faixa de 50%, 51% e o Lula orbitando ali entre 25% e 30%. Isso eu estou falando do IPEC, que é um instituto de nacionais também, né? Então, é um cenário bem diferente. Isso afeta todo o jogo político, porque em 2018 já foi assim, e tem tudo para ser assim novamente, de que o candidato ligado a Bolsonaro, que tiver no mesmo partido do Bolsonaro, e os candidatos a deputado estadual, senador, deputado federal, que tiverem o número 22 na frente, acabam levando uma vantagem muito grande, porque boa parte do eleitorado aqui em Santa Catarina fez isso em 18 e pretende fazer de novo, quer fazer 22 de cabo a rabo. É um eleitorado historicamente conservador, quer dizer, por isso se alinha a Bolsonaro desde 2018. A gente tem Santa Catarina é um estado muito interessante, é um estado conservador, um estado que votava muito nos partidos tradicionais, especialmente no MDB, no Progressistas e no PFL e seus herdeiros, digamos assim, né? Uma trinca, Espiridion Amin lá no Progressistas, o MDB com lideranças que variavam, o mais forte foi o Luiz Henrique da Silveira, já falecido, e o Jorge Bornhausen pelo PFL. E construir aqui as suas eleições de forma muito estadual. O componente presidencial ele entrava, mas não com tanta força. Em 2002, a gente teve uma situação muito interessante para quem acha que Santa Catarina é um estado conservador por si. Santa Catarina foi o segundo estado que deu a maior percentual para Lula no primeiro turno de 2002. O que se chamou aqui na época de onda Lula, que bagunçou toda a nossa política, porque com isso o PT conseguiu fazer uma senadora, improvável, diziam as pesquisas, que era a Ideli Salvati, e fez bancadas enormes aqui. Mas depois disso, o PT só perdeu 2006, 2010, 2014, 2018, e sempre aumentando, o antipetismo aumentando. E isso tem relação também com questões da própria gestão petista aqui no estado, porque quando eu falo dessa questão da infraestrutura, que é muito forte, todas as regiões do estado tem muitas demandas em relação ao período do que o PT governou, de promessas de duplicação de obras que acabaram não saindo. O Vale do Itajaí tem isso muito forte, a região de Blumenau tem uma rodovia 470 que Dilma Rousseff prometeu duplicar quando ainda era ministra da Casa Civil. A região de Joinville, que é a cidade mais populosa do estado, também tem uma BR em situação complicada. Então, essa questão da infraestrutura, somado a um antipetismo que foi sendo construído localmente, resultou nessa condição que Santa Catarina é uma aposta, mas acredito que seja o estado mais antipetista do país. Então, ela é Bolsonaro por ser antipetista, porque, pelo que você está relatando, a questão de infraestrutura também não melhorou na gestão Bolsonaro. Não. Então, é mais pelo antipetismo, porque, por exemplo, você tem a candidata Simone Tebet, que é uma candidata do agronegócio. A gente poderia esperar que houvesse alguma simpatia por ela? Como é que é? Como é os dois outros candidatos, Ciro, Simone, enfim, e os outros candidatos que pontuam menos? Ciro ocupa uma faixa que a Santa Catarina gosta da polarização, né? Nas outras eleições também era PT e PSDB. O Alckmin ganhou aqui em 2006 e em 2000, o Serra ganhou em 2010, o Aécio ganhou em 2014, mas era o componente do antipetismo. De certa forma, o antipetista demitiu o PSDB, né? Demitiu o PSDB não só aqui, mas no Brasil inteiro, e o Bolsonaro ocupou esse espaço. Só que o catarinense, ele de certa forma usou o 17 do Bolsonaro como uma forma de dizer não também aquele conservadorismo tradicional da política catarinense, aquele jogo que existia entre o MDB, o PFL e o PP,
que se alternavam no poder e que quem conseguia se conciliar acabava se elegendo, as eleições em Santa Catarina eram muito previsíveis. A gente tinha 5 partidos, esses 3 que eu citei, mais o PT e o PSDB, quem coligasse quem juntasse 3 partidos no palanque tinha ganho a eleição. E o eleitor catarinense, meio cansado das figuras que se repetiam, usou o 17 como uma espécie de explosão do sistema. E aqui em Santa Catarina o jogo mudou muito, né? Foi eleito um desconhecido. Então, Santa Catarina foi o primeiro estado que o Bolsonaro liderou pesquisa, né? Isso lá por 2016, 2017. Então, tem alguma coisa que ele fala que bate muito forte, especialmente em regiões ligadas ao agronegócio. A gente vê assim as bandeiras, eu vi uma caminhonete aqui em São Miguel do Oeste que dizia Bolso Agro. Então, é uma coisa que é muito forte no interior aqui do estado, é muito forte em Joinville, é muito forte em Blumenau, que foram regiões que se sentiram desassistidas nos governos petistas, e é menos forte na capital, Florianópolis. Florianópolis é uma cidade onde a esquerda consegue viver mais, digamos assim. É uma cidade, por exemplo, que a Câmara de Florianópolis tem 23 vereadores, tem 3 vereadores do PSOL, tem um vereador do PT. Isso não acontece no resto do estado. Não existe nenhum vereador do PSOL em qualquer outra cidade catarinense. E o PT ocupa posições ali, especialmente em cidades do Oeste, e alguma coisa, um vereador em Joinville, um vereador em Blumenau. A esquerda está em reconstrução aqui no estado. E é por isso eles acreditam muito que o Lula possa ajudar a dar uma incendiada para que a esquerda volte a existir aqui em Santa Catarina. A esquerda foi para o fundo do poço em 2018. O candidato do PT ao governo fez 11% dos votos, ficou em 4º lugar. E agora ele é candidato de novo e com uma perspectiva melhor. Ao governo do estado? Ao governo do estado. É o Décio Lima, ex-deputado federal. Mas não está liderando as pesquisas? Não, aqui a gente tem um cenário tá muito doido. A gente tem o IPEC da última terça-feira mostrou um quádruplo empate técnico, uma coisa que nunca existiu aqui em Santa Catarina, uma eleição completamente aberta, porque a gente tem o senador Jorginho Melo, que é o 22, é o candidato do Bolsonaro, mas é um político de longa trajetória, já foi aliado do PT, já foi aliado do MDB, já foi aliado de todo mundo aqui, então parte do bolsonarismo olha com confiança, mas ele é o 22, tem uma tendência de repetir na urna. Tem o atual governador, Carlos Moisés, que se elegeu no 17, mas logo em seguida foi se afastando do Bolsonaro. E quando tentou voltar, não deixaram ele voltar. Então ele é um renegado do bolsonarismo. Ele construiu o governo dele mais numa faixa mais centrista, dialogava com a esquerda, dialogou com partidos tradicionais, teve uns problemas políticos, enfrentou um processo de impeachment, se salvou e governa com o MDB. Então, o eleitor que em 2018 votou 17 num desconhecido, que ele nunca tinha disputado eleição nenhuma, era um bombeiro aposentado, votou no comandante Moisés esperando um mini Bolsonaro, não recebeu e hoje rejeita a figura. Mas o governo do estado tem o MDB, então ele está no jogo. Jorginho Melo e Carlos Moisés estavam empatados com 20 pontos, 20%. Mas em seguida, na cola, tem o senador Esperidião Amin, do Progressistas, a figura mais tradicional da política de Santa Catarina, foi governador eleito em 82 e em 98, lutou também, perdeu a reeleição em 2002 por causa do Lula, aquela onda Lula que eu falei, ajudou a derrotar Esperidião Amin na época, e em 2006 ele perdeu. E desde então ele se manteve em mandatos legislativos e agora viu nessa pluralização de candidaturas uma chance de tentar voltar para o jogo. Está ali com 15%. E tem o ex-prefeito de Florianópolis, Jean Loureiro, com uma máquina partidária muito forte, com os herdeiros do antigo PFL todos aqui, União Brasil, PSD, e está crescendo, chegou a 14. Então, como a margem de erro da pesquisa é de 3 pontos, eles estão todos empatados tecnicamente. E o Décio Lima, que é esse candidato, teve um comício muito forte do Lula em Florianópolis no domingo, e ele tá colando no Lula. Se o Lula tem 25% das pesquisas aqui, 25%, ele está com 10% e crescendo, tentando falar para o lulista que, só tem eu aqui. Então, ele está buscando essa raia. É um cenário muito aberto. Qualquer um desses 5 pode ir para o segundo turno e tá uma eleição. Ela seria uma eleição emocionante se o eleitor estivesse prestando atenção nela. Mas o que a gente vê é que a eleição nacional tomou conta. As pessoas só querem saber da eleição nacional e tem muita indefinição ainda na eleição local para todos os outros cargos.
seu principal problema, acho, das eleições em geral, mas essa em especial, você não presta atenção na eleição legislativa, você não presta atenção na eleição dos estados, e nem na eleição presidencial você só presta atenção em Lula e Bolsonaro, não presta atenção em mais nada, não se discute mais nada, não se vê Simone, nem Ciro, nem ninguém, enfim, é só Lula e Bolsonaro, e a proposta de um é derrotar o outro, a proposta do outro é derrotar um. São só essas as propostas que eles trabalham. Olha só, o Piara tem um monte de pergunta aqui para você. O Sigifredo pergunta o seguinte, o Piara, parabéns pelo excelente trabalho. Você tem medo de retaliação por parte do governo Bolsonaro e de seus seguidores fanáticos? Porque o bolsonarismo ataca muito a imprensa, né, o Piara? Eu tenho pontos de diálogo com várias lideranças bolsonaristas e eu gosto de conversar com todo mundo, né? Eu entendo quem faz jornalismo num nicho ou escolhe uma trincheira, mas para mim só faz sentido se eu puder entender o que está acontecendo no bolsonarismo, entender o que está acontecendo nos petistas, entender o que está acontecendo nos partidos tradicionais, e para isso eu preciso conversar. Então, acho que isso... é claro que, eventualmente, vai ter alguma matéria que eles não gostam, criticam, acham que eu estou puxando para lá, para cá, mas eu tenho algumas pontes de relação lá que eu acho que me ajudam a transitar. Eu vivo num estado que, em 2018, 75% da população votou no Bolsonaro. Se eu não entender a alma do catarinense, o que leva o catarinense a votar no Bolsonaro, como se construiu o antipetismo aqui em Santa Catarina, eu não consigo escrever sobre a política de Santa Catarina. Então, eu tento construir desse jeito. Vai ter momentos que eu sofro crítica, tem momentos que os seguidores deixam de seguir, mas nada muito mais grave do que isso até o momento. E a gente sabe que teve momentos que, sem querer fazer falsa simetria, que a esquerda também teve suas dificuldades com a imprensa. Eu acho que as dificuldades com o Bolsonaro aumentaram muito. Existem, sim, seguidores muito fanatizados, mas eu tento conversar com quem gosta de conversar, e por enquanto tem dado certo. Boa. Porque a crítica faz parte do jornalismo, enfim, a gente não está aqui para agradar um e a gente está mexendo com as duas figuras que, cada um ao seu modo, de modo muito diferente, sem querer comparar, mexem com a paixão dos brasileiros. E é por isso que a eleição nacional está interditada, o debate está interditado. É a favor de um e contra o outro, e ninguém quer saber que proposta, o que tem. O Lula nem vai protocolar plano de governo, o Bolsonaro nem sei se tinha, e a gente não vê as propostas. Por exemplo, eu entrevistei a Soraya Tronic semana passada, e ela tem aquela proposta do imposto único, que é muito divertida e gera um bom debate, e foi bom conversar sobre um tema programático numa eleição presidencial, mas a gente sabe que essa eleição não é programática, essa é uma eleição plebiscitária sobre Lula, sobre Bolsonaro, e parece que todo mundo vai ter que entrar nesse jogo, mesmo quem não queria. Piara, e um escândalo de corrupção como esse, quer dizer, mais um, esse do Ministério da Educação, como é que essa notícia chega até aí? Quer dizer, para esses eleitores tão bolsonaristas, eles negam, eles falam, isso é jornalista comunista, imprensa vendida, como é que é? Uma notícia dela, uma notícia grave, uma denúncia grave sobre o dinheiro no Ministério, saindo ali do Ministério da Educação, mais uma propina, enfim. Como é que isso cai aí? As pessoas não acreditam? Como é que é? É engraçado que o fator lúdico sempre pega, né? Uma propina de 5 milhões, a gente já está acostumado. Agora, 5 milhões num pneu é outra coisa, né? Então, é que nem o dinheiro na cueca. Então, ele estabelece um negócio que dá uma marca, dá um carimbo. A tendência do eleitor mais bolsonarista é negar tudo que venha da grande mídia, né? Tudo que venha de Folha, de Estadão, de Globo, é tudo comunista. Então, se não vier no WhatsApp, eles estão se informando muito pelas redes que falam falam como o que eles querem ouvir, né? Então, o que eles querem ouvir. Então tá assim, duvidar da fonte, mas isso está na alma do bolsonarismo, né? O próprio presidente Bolsonaro estimula isso. Ele questiona todos os veículos e entidades que
que questionam a liderança dele, que questionam a posição dele, o papel que ele faz, em vez de contrapor, é deslegitimar. O presidente já tentou deslegitimar até o carnaval uma vez, né? Porque foi criticado no carnaval. Então, é o que a gente é o que percebe, então tem que convencer as pessoas de que a Globo não é comunista, de que o Estadão não é comunista. Certa esquerda se ressente até hoje daquele editorial que o Estadão fez dizendo que a Haddad e Bolsonaro era uma escolha muito difícil, mas eu fico muito feliz de ver que o Estadão nunca achou o jornalismo uma escolha difícil. E muitas das grandes matérias que mostram escândalos e denúncias do governo Bolsonaro vêm do Estadão, orçamento secreto, a questão do MEC. E essa é mais uma. E é um problema para o governo Bolsonaro, para o bolsonarismo, porque o discurso de que acabou a corrupção, a partir do MEC, a partir de Milton Ribeiro, ficou muito difícil de colocar. Ele teve que dar esse discurso. Mas o bolsonarista convicto tem um rol de escândalos do PT para contrapor. Então fica aquilo que a gente chama por aqui de guerra de bugio, que eu não vou explicar, porque pode mal cheirar. E quer dizer que no WhatsApp, nos WhatsApps bolsonaristas, é só a negação. Dizer que isso é um complô contra o presidente. E não circula, o link não chega. Tá todo mundo. A rede social estimula isso, né, Mara? A gente fica numa bolha recebendo o que a gente gosta de receber e olha muito pouco pro que vem fora, né? Antes a gente consumia informação no jornal, a gente lia o que gostava e o que não gostava. Agora, se a gente quiser só ficar vendo o que gosta, a gente só vê o que gosta e só se informa com o que gosta. É impressionante e algo que pensa assim, não, é um público menos letrado, menos sofisticado. Não, nas classes mais altas, tu tem que explicar as fake news mais bestas, tu tem que ficar explicando, não foi isso que aconteceu. É impressionante, é uma questão dos tempos atuais que a gente vai ter que lidar, né? A questão da fake news, a questão de tu ficar focado no que diz determinada bolha, é algo que é do desafio da nossa profissão, né, que está em transformação. O jornalismo profissional tem que ser muito mais forte, muito mais que isso, mas a gente está numa encruzilhada também. Olha, o André Ribeiro diz o seguinte, pergunta para você, quais são as principais demandas que os catarinenses estão apresentando a ele, ao presidente Bolsonaro? A questão da infraestrutura é impressionante. O ministro Tarcísio de Freitas, ex-ministro, né, agora candidato em São Paulo, deve estar descobrindo onde ele vota agora, nesse exato momento. Mas exatamente. Ele foi muito cobrado aqui porque as nossas obras pararam. E tem duas obras que são... Tem três obras que são fundamentais, 470, 280. A 163, que aqui no extremo oeste, ligando o Paraná, foi considerada a pior rodovia federal do país. Essas obras elas começaram a avançar em algum momento porque o governo do estado, com o excedente de caixa que tinha, repassou 500 milhões para o Ministério da Infraestrutura tocar essas obras, e as obras começaram a andar com dinheiro do estado, algo que nos ressente muito, porque Santa Catarina é o 6º estado que mais manda dinheiro para o governo federal e está lá na rabeira, nos 20 e pouco, do que recebe de volta. Santa Catarina se sente um estado que manda demais, recebe de menos, e ainda houve em Brasília que precisa menos, e esse precisar menos está nos colocando para trás. Sabe que a gente tem condições de desenvolvimento e de DH superiores à média nacional, mas isso foi construído e pode ser colocado em risco. Então a gente quer manter Santa Catarina bem e como exemplo para outras regiões do país. Agora, os governos federais têm falhado sistematicamente com Santa Catarina. E isso não é algo que vem. E o governo Bolsonaro tem muito pouco aqui. Algumas motocicletas, alguns passeios jet ski, muito de passar suas folgas em São Francisco do Sul, que é um lugar lindo. É uma das cidades mais antigas do Brasil, fica no litoral norte aqui. Tem história, tem praia, tem tudo. É muito legal de passar, tem um forte da Marinha. Agora, obra mesmo, tá dando. E o que vem vem daqui. Então é um momento complicado. Eu sempre brinco com os bolsonaristas o seguinte, que o Lula se elegeu muito bem em Santa Catarina em 2002. E Santa Catarina virou o estado mais antipetista do país porque sentiu que as obras não
avançavam como deveriam. Então, eles que tratam de trabalhar, porque a política é cíclica e quem está hoje bem, na próxima pode ser odiado.